Correção terceiro médio, PET 1, semana 1. Quer conferir? Vem comigo. Olá, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção do PET 1, semana 1 do terceiro médio. Gente, é muito bom estar aqui com vocês e o PET está maravilhoso, né? Bora lá conferir a correção? Questão 1. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração: processador, i3, i5 ou i7, memória RAM de 8 GB ou 16 GB, disco rígido de 256 GB, 512 GB ou 1 TB e tela de 13.3 ou 15.6 polegadas. Quantas configurações diferentes distintas existem para cada máquina? Opção A, 12, opção B, 18, opção C, 24 e opção D, 36. Meu conselho, se vocês ainda não tentaram fazer, pausem o vídeo e tentem fazer. Depois confiram a resolução com a minha. Ótimo? Vamos lá então. E aí, tentaram fazer a correção, a atividade para a gente corrigir juntos? Espero que sim. Essa atividade é bem simples e eu tenho certeza que se vocês tentaram fazer, vocês conseguiram. Bom, a gente vai olhar aqui, coloquei no quadro as informações que considerei importantes, que são o necessário para o exercício. Era muita coisa para a gente decorar, então eu achei melhor deixar de um jeito que a gente consiga ver toda hora. Eu preciso de saber de quantas formas diferentes um computador pode ser montado com essas características aqui. Então, o que eu vou fazer? Pensar nas possibilidades de processador. i3, i5 ou i7. Então, eu tenho 3 possibilidades de processadores diferentes. Memória, 8 GB ou 16 GB. São 2 possibilidades diferentes. Disco rígido, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. 3 possibilidades diferentes para o disco rígido. E a tela pode ser de 13.3 ou 15.6 polegadas. Então, são 2 possibilidades para a tela. Usando o princípio multiplicativo, o que a gente tem aqui? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 2, 36 possibilidades. São 36 formas diferentes de montar um computador com essas características que a gente tem aqui de possibilidades, tá? Então, usando, dentre esses processadores, essa memória, esses discos rígidos e essas possibilidades de tela, nós conseguimos montar 36 computadores diferentes, tá bom? Vamos para o segundo? Questão 2. Considere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que o da Kelly, aproximadamente? Opção A, 5,6%, opção B, 8,3%, opção C, 11,1% e opção D, 22,2%. Tentem fazer, depois a gente compara as respostas. E aí, fizeram o exercício? Conseguiram fazer? Vamos corrigir juntos? Bom, na questão 2, a gente quer saber, as informações da questão estão aqui ainda, porque a gente precisa dessas informações, mas a gente quer saber qual é a probabilidade da Joana e da Kelly terem comprado o computador e o computador da Joana ter mais memória do que o da Kelly, mas um disco rígido menor do que o da Kelly. Então vamos pensar o seguinte: memória para o computador da Joana. Como ele tem que ter mais memória do que o da Kelly, ele só pode ter 16 GB. E nesse caso, de disco rígido, eu vou começar aqui com o disco rígido menor, tá, gente? Que é o 256. Eu sempre sigo uma ordem para não me confundir nesse tipo de exercício. Se o computador da Joana tiver 16 GB de RAM e 256 de disco rígido, o computador da Kelly, ele pode ter 16 GB de RAM e 512 de disco rígido, ou ele pode ter 16 GB de RAM e 1 TB de disco rígido, certo? Mas o computador da Kelly, ele pode ter 8 GB, ele pode ter 16 GB de RAM e 512 GB de disco rígido. Nesse caso,
o computador da Kelly só vai poder ter 8 GB de RAM e 1 TB de disco rígido, correto? Então, o que a gente tem aqui, olha? 1, 2, 3. São 3 casos dentro do que ele quer. O computador da Joana com a memória RAM maior, mas o disco rígido menor do que o da Kelly. Isso, gente, então fala para nós que a probabilidade é de 3 em 36. Por que nos fala isso? Porque são 3 eventos, que evento é o que a gente quer que aconteça, o caso específico, num espaço amostral de 36 possibilidades. O espaço amostral são todas as possibilidades que a gente tem dentro das configurações que foram dadas. Simplificando aqui, eu vou ficar com 1 sobre 12. Dividindo 1 por 12, eu vou encontrar algo próximo a 0,083. Passando isso para porcentagem, a gente multiplica por 100, então anda 2 casas com a vírgula, fica algo aproximado a 8,3. Então, essa é a probabilidade de a Joana, né, o computador da Joana, ter mais memória RAM e um disco rígido menor do que o computador da Kelly. Probabilidade, tá, gente? Ela até é bem baixinha de acontecer, ó, 8,3% só. E quando a gente fala de probabilidade, a gente não tem certeza de que o evento pode acontecer, tá bom? Só se for 100% garantido, né? Bora para a questão 3? Questão 3. Imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questões de ordem. A análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados k a k é a seguinte: n elementos tomados k a k é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Isso significa, num contexto em que a ordem não importa, em um conjunto com n elementos, o número de escolhas possíveis de k elementos sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio, o número de possibilidades é combinação de 7, 3 a 3, que resultou em 35 possibilidades. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa existem 9 funcionários. Ana, a chefe, e mais 8 subordinados. Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses 8. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Dica: cada comissão pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. E aí a gente tem as opções: A, 144, B, 154, C, 164, D, 174. Tentem fazer, depois a gente confere. E aí, conseguiram fazer? O que vocês acharam? Bem fácil, não é? Bom, vamos pensar no seguinte então. A comissão, ela tem 8 pessoas para escolher, para formar essa comissão. E ela pode escolher 4 pessoas. Então, eu posso formar uma comissão de 8, 4 a 4. Todas as vezes que eu uso ou na matemática, é mais. Por quê? Porque ela também pode escolher, das 8 pessoas, ela pode pegar 5, porque a comissão pode ter 4, 5 ou 6 pessoas. Então, ela também pode fazer combinação de 8, 5 a 5. Ou, então a gente coloca mais as 6 pessoas. E aí, ou a gente coloca mais as 6 pessoas. E aí seria uma combinação de 8, 6 a 6. Gente, combinação de 8, 4 a 4. 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. Combinação de 8, 5 a 5. 8 fatorial, 5 fatorial, 8 menos 5 fatorial. E combinação de 8, 6 a 6, 8 fatorial, 6 fatorial e 8 menos 6 fatorial. Tranquilo? Agora eu vou fazer essas subtrações aqui para melhorar um pouquinho a cara do exercício. Então, 8 menos 4 são 4.
Todos eles eu vou só subtrair por enquanto. 8 menos 5 são 3. E 8 menos 6 são 2. Bom, agora, para eu não ter que fazer o fatorial de 8 todo, eu vou sempre chegar ao fatorial do maior fatorial que eu tenho aqui embaixo. Então aqui no caso são iguais, eu vou chegar ao 8 no 4, porque o 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí fica muito grande para fazer. Então o que eu faço? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, um eu desenvolvo e o outro eu deixo. Esse fatorial aqui, eu corto com esse fatorial aqui, porque as multiplicações vão ser iguais. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, não precisa desenvolver. Eu vou chegar ao 8 no 5, porque o 5 é o maior, então vai facilitar para mim se eu chegar ao 8 no 5. Aí eu não posso deixar de colocar o símbolozinho do fatorial e o 3 eu desenvolvo. Esse 5 fatorial com esse 5 fatorial dá 1. E aqui eu vou chegar ao 8 no 6. Meio longe, né? 6 fatorial e aqui 2 vezes 1. E aqui eu corto. Tranquilo até aqui? Bom, como eu acho que bobeira a gente fica perdendo tempo fazendo contas grandes, né? Em questão de prova, principalmente o tempo é muito importante. Então, eu gosto de simplificar para facilitar a nossa vida. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tô vendo um 4 e um 2. 4 vezes 2 dá 8, eu já corto com esse 8 aqui. O 6 e o 3 também eu vou cortar. 6 por 3 dá 2. Olha como ficou fácil de multiplicar. 5 vezes 2, 10, vezes 7, 70. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 3 vezes 2 dá 6. 8 vezes 7, 56. E aqui eu posso cortar o 8 com 2. Fica 4. 4 vezes 7, 28. Então, a gente tem 70 mais 56 mais 28. Isso vai dar pra gente 154, né? 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 7, 8. 10 mais 5, 15. Então, 154. Então, essa comissão pode ser formada de 154 maneiras diferentes. Tranquilo? Quando eu aprendi, eu tinha muita dificuldade de saber onde eu usava, né, combinação e onde eu usava arranjo. Até que eu me fixei nisso aí. Combinação, a ordem não importa. Arranjo, a ordem é importante, tá bom? Vamos para o próximo? Questão 4. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos, nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano do nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas, mas é claro que a ordem importa, pois MAR 196 é uma senha diferente de RAM 196. Essa situação, a análise combinatória chama de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte: A, NKK é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 letras e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos. Quantas senhas distintas ela poderá formar? Opção A, 214. Opção B, 540. Opção C, 840. Opção D, 5040. E aí, gente, vamos pensar? Pensaram? Conseguiram fazer? Bom, vamos ver aqui a questão. Vamos pensar nas letras. A Fernanda tem uma possibilidade de... né, ela tem quantas letras ali para ela fazer a escolha? Ela tem 7 letras, né? Marcelo, são 7 letras. Dessas 7 letras, ela quer escolher 3. Ela precisa de 3. Então, ela vai fazer o arranjo de 7, 3 a 3. E o arranjo de 7, 3 a 3 é 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial.
7 menos 3 vão dar 4 fatorial. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na combinação. Eu vou chegar ao 7 no 4, eu não vou desenvolver tudo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial. Cortei aqui. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. Então, ela tem aí, ela consegue, só com as letras, ela consegue 210 opções diferentes, combinações diferentes. Agora, vamos pensar nos algarismos. Quantos algarismos ela tem? Quantos dígitos ela tem? 4, né? 1963. Desses 4, ela vai escolher 3. Então, a gente vai fazer 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. E aí, 4 menos 3 é 1. O fatorial de 1 é 1 mesmo, tá? E então, eu vou ter que desenvolver o 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou colocar ele um pouquinho pra cá. Bom, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Gente, são letras e números e algarismos, né? E aí, o que a gente falou? Quando a gente usa o ou, eu falei pra vocês que é mais. E quando a gente usa o e, é vezes. Então, a gente vai fazer o quê? 210 vezes 24. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem aqui 0, 4, 10. Opções de 5.040 senhas diferentes, usando 3 algarismos em 4 e 3 letras em 7, ok? Por isso que as senhas funcionam, né? Nós normalmente usamos mais, correto? Bora para o último? Questão 5. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Por exemplo, a gente tem um casal aí com 4 filhos, 3 mulheres e 1 homem, e a filha casou e teve 2 meninas, e o filho, né, casou e teve 2 meninas e 1 menino. E 2 filhas ainda não casaram. Suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda as questões a seguir. Opção A, né? Letra A. Quantas possibilidades existem para a prole? E letra B. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? E aí, vamos tentar fazer? E aí, conseguiram fazer? Então, no exercício 5 a gente quer saber quantas são as possibilidades da prole de um casal que vão ter 3 filhos e cada filho vai ter 2 filhos, sem levar em consideração a ordem de sexo, e sim o simples fato de ser homem ou mulher, mas não importando se o primeiro é homem e o segundo é mulher, ou se o primeiro é mulher e o segundo é homem, certo? Primeira coisa que nós precisamos é pensar na palavra prole. Prole, filhos, prole, descendentes. De acordo com o que eu li no enunciado, eu entendo que quem montou esse exercício está pensando em prole descendentes. E aí descendentes serão os filhos, os netos desse casal. Então vamos pensar no seguinte, para os filhos. Eles podem ter 3 filhos homens, eles podem ter 2 filhos homens e 1 filha. Pode ser que sejam um homem e 2 mulheres, ou que sejam 3 mulheres. Então, para os filhos, esse casal tem 4 possibilidades. Agora nós vamos pensar nos netos, de cada filho de cada filho. Para cada filho, deixa eu só colocar aqui filhos, para a gente não perder. E aqui vamos pensar nos netos. De cada filho pode ter 2 homens, 1 homem e 1 mulher, ou 2 mulheres. Então, a gente tem aqui 3 possibilidades.
Se eu entendo prole, filhos do casal, 4 possibilidades. Se eu entendo prole, descendentes, que é o que eu considerei que o autor queria dizer, eu tenho 4 possibilidades para os filhos, vezes 3 para o primeiro filho, né, que é os filhos desse filho, que seriam os netos, vezes 3 para os netos vindo do outro filho, do segundo filho do casal, vezes 3 que seriam para os netos vindo do terceiro filho desse casal. Então, a gente tem aqui 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 3, 108 possibilidades. Tranquilo, né? Na letra B, ele quer saber qual é a probabilidade de todas serem mulheres. Ele falou filhas mulheres. Se é filha, logicamente vai ser mulher. Mas eu acho que ele quer saber qual é a chance desse casal ter 3 filhas e ter 6 netas, né? Então a gente pode pensar o seguinte, para todas serem mulheres, teria que acontecer essas 2 situações aqui, né? E aí o que a gente poderia pensar? Isso acontece uma vez dentro dessas 108 possibilidades. Ou se vocês quiserem pensar de outra forma, para que todas as filhas, né, todas sejam filhas, a gente teria aqui uma possibilidade em 4. Aí a gente pensa nos netos. Netas, para o primeiro filho, né, vindas do primeiro filho, 1/3. Netas vindas do segundo filho, 1/3. Netas do terceiro filho, 1/3. E aí a gente chega em 1 sobre 108. Certo, gente? Tranquilo, né? Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado da correção. E aí vem a petição. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Na descrição do vídeo também tem o link para o canal do tio Marcos, ele está fazendo as correções de português. Excelente professor, vocês vão amar as aulas dele. Fiquem bem, se cuidem e até breve.